ao vivo. É importante que quem está nos assistindo pela TV AL e pelo YouTube também consiga ouvir a pergunta que vocês venham a fazer. Então, agora eu passo a palavra para o presidente, deputado Mauro, por gentileza. Bom dia a todos e a todas. Imensamente agradecido pela presença de toda a imprensa aqui neste momento importante para o Parlamento catarinense. Eu vou fazer uma fala de cunho geral, aí depois as perguntas que vocês quiserem direcionar também para os deputados que me acompanham, vocês só citam o nome do deputado e aí o deputado fala para responder a pergunta de cada um de vocês. As perguntas mais regionais, eu gostaria que eles fossem os atores da resposta. Perfeito? Vamos lá, então. Nós estamos agora na nossa 4ª edição do Alesc itinerante. É um momento importante e diferenciado, porque nós estamos levando a Assembleia Legislativa para várias regiões do estado de Santa Catarina. Já passamos por 3 regiões, estivemos em Blumenau, em Criciúma e também em Joinville. Essas nossas reuniões, essas nossas sessões, elas são totalmente diferenciadas das sessões que acontecem lá no Parlamento catarinense, no regimental da Assembleia. Por que diferenciada? Porque aqui nós fizemos todas as atividades que a gente faz lá na Assembleia Legislativa, com um pequeno diferencial, que citei há pouco, a presença das entidades para falarem sobre projetos e expectativas da sua região. Nós já oportunizamos nessas 3 itinerantes 85 entidades a se manifestarem sobre temas pontuais, cada uma dentro da sua linha de atuação, dentro da sua linha de trabalho, dentro das suas perspectivas, né, com o objetivo de gerar oportunidades, com o objetivo de desenvolver as suas regiões. Então, várias foram as apresentações de ideias novas que chegaram a todos os parlamentares. E qual é o momento importante para nós, deputados? É que nós estamos dando a oportunidade para os deputados de outras regiões também entenderem, em regiões diferentes das suas de atuações permanentes, entenderem o que realmente aquela região precisa, como é que aquela região se desenvolve, quais são as peculiaridades de cada região. Nós temos em Santa Catarina situações bem diferenciadas. No extremo oeste nós temos uma realidade, vai para o sul do estado nós temos outra realidade, né? Então o importante é que todos os deputados, no momento em que nós abrimos esta oportunidade para as entidades falarem, se manifestarem, todos estão atentos e entendendo aquilo que é a necessidade daquela entidade frente a determinada situação enfrentada em suas regiões. Então, isso é muito importante porque, além de ter os deputados que defendem imensamente as causas da região, como é o caso aqui de vocês, do deputado Berlando, o deputado Lucas Neves, o Márcio Machado, o Mário Mota, que são os deputados que compõem a bancada serrana, vocês terão mais deputados trabalhando e defendendo questões aqui da região serrana. Então, isso é importante, porque a soma de esforços faz com que nós consigamos realizar com mais rapidez aquilo que é a esperança da população. Eu tenho defendido ao longo da minha caminhada de que briga política não constrói ponte, não constrói escola, não melhora uma estrada, ela não leva o bem a ninguém. Aliás, ela só leva a discórdia, só serve para fazer vizinho brigar com vizinho, parente brigar com parente e assim por diante, e vocês sabem disso melhor do que eu. Agora, quando a gente converge na defesa de um objetivo, de um projeto, não tenho dúvida que se o projeto existiu uma projeção para ser executado em 2, 3 anos, ele acontece muito mais rapidamente. Por quê? Porque todos somam esforços para que verdadeiramente a coisa aconteça, né? Que a vontade da população se concretize. E esse é o objetivo nosso enquanto parlamento. Ao longo desse ano, nós estamos comemorando 190 anos. E esta é uma das razões inovadoras que os 40 deputados estaduais decidiram. Em vez de fazermos uma festa lá na Assembleia Legislativa, uma sessão solene, uma audiência pública, nós fomos ao encontro do cidadão catarinense, indo por várias regiões do estado de Santa Catarina, como é o caso, nesse momento, nós estarmos aqui. Além disso, claro, criamos mais uma ferramenta com a expertise e a inteligência de todos os deputados. Criamos as bancadas regionais. Damos força e estrutura para que as bancadas regionais pudessem trabalhar em suas regiões. Mas, além disso, também
nós fizemos uma emenda constitucional neste ano, destinando das economias do Parlamento catarinense 25% desta economia para atender projetos regionais divididos proporcionalmente pela representatividade que cada região possui. Isso tudo é novo em Santa Catarina, tudo é novo e tudo veio para ficar. Só que são ferramentas que nós temos que ir usando elas para lapidar bem os nossos projetos, né, para que aquela essência que é atender aquilo que mexe com o desenvolvimento regional, mexe com a região, possa acontecer através desses encaminhamentos. Cada deputado possui a sua emenda individual. Esta emenda de bancada, ela é totalmente diferente do projeto das emendas individuais do deputado, porque os 4 deputados vão sentar à mesma mesa, indiferente de partido político que eles ocupam, e vão decidir aonde esse recurso será aplicado. Quem sabe por cota de cada deputado, mas terá que ter o aval, aqui são 4. Um deputado levanta a demanda, terá que ter o aval dos outros 3 para poder direcionar esse recurso. Ou seja, ele vem com a digital dos 4 parlamentares que compõem a bancada serrana. E nesse ano também comemoramos, na semana passada, 35 anos da nossa Carta Constitucional, da Constituição do Estado de Santa Catarina. Fizemos um evento maravilhoso na quarta-feira à noite, na quarta passada, lá na Assembleia Legislativa, homenageando os parlamentares que fizeram a nossa Constituição lá em 1989. Foi um momento muito importante para o Parlamento, para Santa Catarina, este reconhecimento dos representantes do povo para com aqueles que, naquele momento, com as ferramentas que existiam à época, conseguiram fazer uma Constituição que tem vigência até hoje. Ou seja, a mais longeva que nós temos em Santa Catarina é a de 1989. E passado aquele momento, nós no outro dia fizemos um grande congresso sobre direito constitucional e legislativo, com a participação de palestrantes renomados a nível nacional e internacional. Nossa Assembleia sai na frente, dando esta oportunidade para discutirmos leis, porque é isso que é o nosso trabalho, fazermos leis, discutirmos projetos, fiscalizarmos ações de governo, fazermos os encaminhamentos necessários para que Santa Catarina e o catarinense não só tenham esperança, mas tenham dias melhores realmente, né? Então, esta é a nossa atividade, a nossa função e o nosso objetivo. Por isso estamos aqui, hoje em Lages, para ouvir toda a nossa comunidade da região serrana e levar daqui aquilo que é a esperança de cada um e cada uma que vive nesta grande região. Estou à disposição de vocês e os colegas deputados também. Bom dia, Evandro, da Rádio Clube de Lages. Eu gostaria de fazer uma pergunta, pode ser ao presidente, Mauro de Nadal, ou também aos deputados da bancada da Serra. Qual que é a diferença, então, para destacar dos projetos que são discutidos, os trabalhos que são discutidos nessa LESC itinerante, diferente de outras que acontecem em Florianópolis, normalmente um trabalho rotineiro? Olha, na verdade, não tem diferença. A única oportunidade que a gente dá nesses deslocamentos é, nesses momentos, darmos uma certa prioridade para os projetos dos parlamentares da região e também os projetos que têm uma correlação direta com algum assunto da região, né? Então, essa é a diferença. Enquanto que lá na Assembleia a gente pauta geral, aqui a gente procura dar esta prioridade, mas nós não deixamos de apreciar nessas itinerantes outros projetos importantes, quer sejam do governo do Estado ou de outros colegas parlamentares, que já estão prontos para votar em plenário, até mesmo para discutirmos nas comissões que acontecem pela parte da manhã. Tanto hoje quanto amanhã de manhã, nós temos todas as atividades das comissões permanentes da Assembleia Legislativa acontecendo aqui neste ambiente e na parte da tarde é a sessão propriamente dita, né? Então, a gente discute todas as matérias, mas a prioridade é tratarmos de assuntos que são pautados aqui pela região. Bom dia, Tiago Toscani, da TVA. Eu queria fazer uma pergunta para o deputado Mário Mota. Deputado, o senhor é presidente da Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa. Algumas entidades vão falar hoje durante a reunião dessa comissão e eu queria que o senhor dissesse para quem está nos assistindo, nos ouvindo, qual que é a importância da participação dessas entidades locais durante o Alesc itinerante. Bom, esta comissão, que
é uma porta que permite que a sociedade civil apresente projetos de lei, projetos de emenda à Constituição, se entenderem válidas, na chamada legislação participativa, e, se aprovada pelos 7 deputados, elas passam por todas as comissões regulares como se fosse uma lei apresentada por um deputado. Vai a plenário, se aprovada, vai ao governador, se sancionada, vira lei. Portanto, a sociedade civil pode, por suas instituições, CNPJ, representando um segmento social, agir como se fosse um deputado. Por isso o nome da comissão, Legislação Participativa. Qualquer iniciativa que um deputado possa tomar, a sociedade civil também pode, através dessa comissão. A participação dessas entidades convidadas, o CDL de Curitibanos e o Banco da Família, compreende a possibilidade de atendermos todas as entidades que gostariam de fazer uso da tribuna para nos dar sugestões e para falar um pouco da sua instituição. Como nós tínhamos mais de 30 entidades aqui no Planalto Serrano, e 15 delas irão falar hoje à tarde, na primeira parte da nossa plenária, outras 15 falarão amanhã, nós trouxemos para as comissões entidades que extrapolavam este número de 30 instituições. Então, procuramos colocar instituições que tenham a ver com as comissões, por isso, Banco da Família, Defesa do Consumidor, do Contribuinte, Isabel Baggio estará nos fazendo um breve relato, e em outras comissões, como, por exemplo, Trabalho e Serviços Públicos Municipais, deverá receber as associações de municípios que extrapolam a AMURES, que participará de um momento dentro da plenária. Procuramos trazer também nas comissões entidades convidadas para explanar um pouquinho do seu trabalho e da sua expectativa. E, se vocês observarem nas poltronas, este panfleto é justamente a programação, pedagogicamente falando, do que vai acontecer, tanto no período da manhã como das plenárias, hoje e amanhã. O presidente Nadal foi muito feliz quando disse que tentamos afunilar para que sejam discutidos aqui na plenária pelos 40 deputados projetos de lei que tenham a ver com a região do Planalto Serrano, não só da AMURES, mas das demais associações de municípios. E todas essas leis estão aqui, neste panfleto que vocês encontram nas poltronas. Pedagogicamente, hoje à tarde, a plenária vai discutir estes projetos de lei que já passaram por todas as comissões e estão prontos para irem à discussão dos 40 deputados. E, na parte posterior, os projetos de lei que irão em discussão amanhã na plenária da tarde, assim como a programação das comissões nos períodos da manhã de hoje e da manhã de amanhã, terça-feira. Me perdoe estender, mas alguém me disse ali, Mário, então a vinda da Assembleia Itinerante é pedagógica. Confesso a vocês, a intenção é justamente essa, oferecer oportunidade à sociedade para compreender melhor como trabalham os deputados e como a Assembleia pode proporcionar um amparo à sociedade, através das leis que decide, o mais próximo da sociedade. Obrigado, deputado Mário. Eu que agradeço. Eu também teria uma pergunta para o deputado Márcio Machado. Deputado, o senhor preside também a Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal, né? Que é uma causa conhecida do senhor aqui. Eu queria que o senhor dissesse, eu acho que essa reunião acontece amanhã, né? Mas dissesse para a gente quais são os projetos que o senhor acredita que serão discutidos, as discussões principais, né, desse tema amanhã aqui na Lesc Itinerante. Primeiro, bom dia a todos. É uma satisfação e uma honra recebê-los aqui nos 190 anos da Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar o deputado Mauro de Nadal pela expertise, pela inteligência de fazer várias ações importantes para que os deputados possam estar mais próximos da comunidade. E desta configuração é a primeira vez que a Assembleia se apresenta nas micro-regiões, trazendo um desenvolvimento, e a Serra Catarinense está em festa. Sim, cumprimento Paulo, Chagas, cumprimento Sérgio, cumprimento toda a imprensa, dizer da importância das comissões. O que acontece na sessão itinerante? Na parte da manhã nós temos as comissões. Como é que cria uma lei? Está no panfleto, é lei, mas como é que surge uma lei de fato?
às vezes num bate-papo com um eleitor, com um cidadão, às vezes no WhatsApp, tu recebe uma ideia, tu analisa a ideia e apresenta um projeto de lei ou uma proposta de emenda à Constituição Federal, e aí vai para as comissões, passando primeiro pela CCJ. E uma das comissões temáticas é a Comissão de Defesa e Proteção dos Animais. Num bate-papo com os produtores, nós entendemos a necessidade de apresentar um projeto de lei em proteção ao leão-baio, um animal extraordinário, ele é o puma. E aí, analisando o que acontece, o leão, ele quer se alimentar de uma ovelha, se alimentar de um animal, vai lá e mata o animal. O que acontece? Alguns produtores ficam chateados, vão lá e fazem o quê? Caçam um leão e matam um leão-baio. Só que é crime você matar o leão-baio. Então, amanhã nós vamos tramitar um projeto de lei que já passou pela CCJ, passou pela Finanças, passou pelo Turismo e Meio Ambiente, vai passar pela Agricultura e depois pela Comissão de Proteção Animal, que diz o seguinte: quando um leão-baio vem e mate um animal, o Estado é obrigado a ressarci-lo. Então, tem um fundo de sanidade animal, que nós estamos alterando o objeto desse fundo para que a gente possa, assim, garantir a família do campo que não seja prejudicada e também garantir que o animal não seja morto. Então, nós temos essa linha importante. Então, por isso é importante das comissões temáticas, e amanhã vai ser um grande dia, além de nós trazermos entidades importantes da proteção animal para dizer o que está acontecendo. Por exemplo, o Centro de Controle de Zoonoses de Lages, como é que é o trabalho, quantas castrações, as entidades, as ONGs, o que vão fazer, então, qual é o apoio que precisa legal para que possam captar recursos. Então, dessa monta, eu quero agradecer muito a bancada da Serra, deputado Mário, deputado Lucas, deputado Berlanda, dessa unidade. E para encerrar minha fala, dizer da importância, deputado Mauro de Nadal, das emendas de bancada que proporcionaram Bocaina do Sul, uma estrutura extraordinária que estava parada, o Hospital São José, aplicados 5 milhões de reais, que vai reviver a glória de um hospital que estava jogado às traças, e que agora, com a emenda de bancada, nós conseguimos fazer um alento para esse povo, que o nosso povo serrano que merece muito. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Nós temos também a presença do deputado Dr. Vicente Caro Preso e também do deputado Marquito. Continuamos à disposição. Olá, muito bom dia, deputados. Bom dia a todos os presentes por aqui. Meu nome é Cadu Reis, sou repórter da Rede de Notícias Acaerte e dirijo minha pergunta a qualquer dos deputados membros da bancada da região serrana. Além dessa matéria supracitada pelo deputado Márcio, gostaria de questioná-los quais projetos destes que estão previstos para a pauta de votação nesta terça e quarta-feira vocês consideram relevantes aqui para a comunidade da região serrana. Muito obrigado. Bom dia a todos. Respondendo a tua pergunta, nós vamos aqui hoje discutir, além das entidades que vão estar presentes, também projetos que não são especificamente, e eu vou citar um deles que é de minha autoria, que vai beneficiar apenas a região, mas o Estado como um todo. Nós elaboramos no mês de abril, que foi o mês da conscientização sobre o autismo, em que nós realizamos neste espaço aqui um dos maiores seminários de Santa Catarina sobre o tema, com 3.000 pessoas que lotaram esse espaço aqui, através do seminário que foi organizado pela Escola do Legislativo. E naquela ocasião, a partir de uma provocação da professora Vivian, da Uniplac, aqui de Lages, nós elaboramos um projeto de lei que chama Selo Escola Amiga do Autismo. Esse projeto tramitou nos últimos meses e está na ordem do dia hoje para ser votado. Um projeto que nós consideramos dos mais importantes para a questão de inclusão dentro das escolas em Santa Catarina, pelo fato de que nós vamos trazer tranquilidade aos pais que saberão que aquela escola que tem o selo está preparada para acolher, para respeitar o seu filho, mas de maneira muito especial aos autistas, que terão ambientes mais favoráveis e acolhedores no dia a dia. Então, esse foi um projeto que nós construímos em parceria com a professora Vivian, da Uniplac aqui de Lages. Tivemos a parceria do Joaquim, de São José, que é um menino autista, que ficou conhecido aí por conta da cartilha, e dentro desse projeto de lei, a gente estabeleceu também a distribuição de material
para conscientização, porque nós entendemos que o autismo ele precisa ser compreendido. A partir do momento que a sociedade compreende o que é o autismo, porque ainda existe muita coisa que é dita, que não é verdade, que as pessoas têm uma percepção, às vezes, diferente da realidade. Quando você consegue trazer a compreensão, você gera o respeito. E quando você consegue promover o respeito, você promove também a inclusão da pessoa com autismo. E esse projeto que nós vamos votar hoje, e que eu tenho certeza que o plenário vai aprová-lo, será um marco, porque outros estados já aprovaram isso no Brasil, e a gente vai poder conceder um selo à escola que adotar medidas de capacitação dos professores, de distribuição de material e conscientização dos alunos para evitar o bullying dentro das escolas, e também a criação de ambientes para que os autistas possam, diante de uma crise, por exemplo, ter uma oportunidade de se acalmar num ambiente controlado. Então, hoje, entre tantos projetos, eu poderia citar aqui um projeto que vinha há alguns anos também esperando e que tinha dificuldades documentais, como nós vamos conceder aqui o reconhecimento da utilidade pública estadual à Associação dos Produtores de Maçã, que tem sede em São Joaquim, mas que representam os produtores do estado todo. Também vai ser concedido no dia de amanhã, através de um projeto de lei que vai ser votado no plenário. Mas eu destacaria esse do selo, porque é um projeto que nasceu lá no início do ano, que foi construído, que foi a partir de uma indicação de uma professora aqui de Lages, que trabalha com educação especial, e que hoje nós vamos ter a oportunidade de votar e aprovar. Obrigado. Bom dia a todos, eu sou o jornalista Paulo Chagas, colunista do portal TVBV e também do portal Lages Hoje. Pergunta também pode ser direcionada ao Lucas ou ao Mário Mota, mas dirige também a todos os deputados, porque há uma preocupação muito grande, e o Mário fez um relato bastante importante na subida de Florianópolis para a Serra com relação à BR-282. Gostaria de saber dos deputados se há um engajamento maior de toda a Assembleia Legislativa, porque esta é uma causa que todos nós estamos em busca de uma solução para resolver a questão do trânsito da BR-282, com relação à terceira pista ou duplicação. Enfim, como está o andamento hoje desse projeto e como os deputados estão engajados juntos com a bancada da Serra. Qualquer um dos deputados da bancada pode responder. Bom dia, eu gostaria de cumprimentar a todos, né? Cumprimento o presidente Mauro de Nadal, meus colegas Mário Mota, o Márcio Machado, Lucas Neves, os demais deputados que estão aí também. Cumprimento de uma forma especial o Hélio, que representa o jornal A Semana na cidade de Curitibanos, e dizer a vocês que, com certeza, o amigo questionou a questão da 282. A 282 é federal, é uma BR, mas nós utilizamos, os 4 parlamentares, mais os parlamentares do Oeste, utilizam essa BR para se deslocar à capital quase toda semana. E a gente sente o mesmo problema do cidadão que está também fazendo esse trecho daqui a Florianópolis, ou seja, na semana passada fui até Dionísio Cerqueira e tive a oportunidade de andar em todo o percurso. E nós, deputados estaduais, com certeza, junto com o governador, e eu falo do nosso governador Jorginho Melo também, é claro que a gente está em busca, conversando com nossos deputados federais, para que a gente venha, a curto prazo, ter uma terceira pista, pelo menos uma terceira pista, e agora me parece que toda a reforma, toda a manutenção que é feita nesses trechos, já está sendo feita a terceira pista na 282, bem também como na 470. Infelizmente, a 470 ainda não concluiu esse trecho que vem até Indaial e Timbó, mas é prioridade. A prioridade é duplicar a 470 também de Indaial até, quem sabe, aqui na Serra Catarinense, ou até aonde ela finaliza aqui, próximo a Campos Novos. E a 282 não é também um assunto que a gente deixa de lado. Então, nós, parlamentares, a gente tem conversado muito com as nossas lideranças federais, tanto com os senadores, como os deputados federais, próprio governador. E falar um pouquinho da importância de estarmos aqui em Lages. Por exemplo, dentro do Parlamento Catarinense,
está tramitando um projeto que proíbe o plantio de pinos na Coxilha Rica, né? Veja só a importância da bancada da Serra Catarinense, é fazer com que isso não aconteça. A Coxilha Rica é um local onde mantém a Serra Catarinense, a produção de pinos e toda a região aqui. Então, certamente, a gente vai discutir, e talvez não esteja em pauta, esse projeto aqui está na pauta, e vamos discutir esse projeto que interessa a Serra Catarinense. Por quê? São 4 parlamentares, junto com os outros 36 parlamentares, que a gente vai defender exatamente o que está acontecendo na Serra Catarinense. Então, por isso que nós estamos aqui, parabéns ao nosso presidente Mauro, vamos ter oportunidade de ouvir entidades, quais as demandas das entidades, sindicatos, quem nos representa, as dores que nós, catarinenses, principalmente a Serra Catarinense, sente. Então, está sentindo no dia a dia nada melhor do que a gente discutir nesse local, nesse dia. Como será discutido a semana que vem ou a outra, na cidade de Chapecó, os problemas do oeste de Chapecó, o oeste de Santa Catarina. Foi feito isso em Joinville, Criciúma, Blumenau, e agora chegou o momento da Serra Catarinense. Serranos, né, pessoas da imprensa, contem com esses 4 deputados, contem com os 40 deputados da Alesc, eu tenho certeza que hoje vai despertar um grande interesse dos demais deputados também, ajudando os 4 deputados da Serra. Conte conosco e a gente vai fazer com que realmente a gente mostre para Santa Catarina as demandas que nós temos aqui na Serra Catarinense. É importante destacar nessa questão rodovias, de que, embora seja uma rodovia federal, há uma atuação muito presente da Assembleia Legislativa na interlocução com os deputados federais, senadores, mas, acima de tudo, com o governo federal, para que o governo invista em Santa Catarina, pelo que a economia catarinense representa no bolo da economia nacional, né? Nós somos o 4º PIB nacional, então Santa Catarina precisa de um olhar diferenciado. E nós estamos sentindo, nesse momento, que há uma presença muito forte do governo federal em investimentos em rodovias federais e também do governador do estado, Jorginho Melo, nas rodovias estaduais, né? Nós vemos aí, em todo o estado de Santa Catarina, inúmeras obras de restauração e reestruturação das rodovias estaduais. O governador, no ano passado, fez toda uma organização do seu governo e esse ano começam as licitações e as entregas das ordens de serviço. Da mesma forma, nós temos obras acontecendo na 101, na 470, na 282, mais da 116 em direção à fronteira com a Argentina, a 285, a 280, são rodovias que estão recebendo recursos. Agora, se os deputados estaduais simplesmente ficassem cuidando somente daquilo que é a nossa atribuição, que são as estaduais, tenho certeza absoluta que não existiria tanto investimento como está acontecendo nesse momento. É porque os deputados estaduais são atuantes, eles cobram, eles estão presentes. O ministro esteve em Santa Catarina, os estaduais estiveram lá, colocando a necessidade e a importância do governo olhar diferenciado para o território catarinense. E da 282, os projetos de terceiras faixas já estão em andamento também. Só não está em fase de licitação, porque o projeto ainda não está concluído. Mas, tão logo concluído, já há um posicionamento também do ministro Renan Filho, de que ele vai fazer a licitação desta obra. Evandro Giopo. Desculpa, presidente. Evandro Giopo, da Rádio Clube, novamente. Gostaria de fazer a pergunta para o deputado Márcio Machado, em relação a 3 projetos que serão discutidos, que envolvem a cultura do povo serrano, que é a declaração de patrimônio cultural do entreveiro, da paçoca e também da sapecada, né? Deputado, gostaria de saber o que muda com essa declaração, com esse documento, com essa certificação de patrimônio cultural do Estado, os pratos típicos da nossa Serra Catarinense e esse festival também. Então, obrigado, Evandro, pela pergunta. O que acontece? A região serrana é uma região que emana uma cultura mais profunda da raiz do nosso povo. Então, imaginamos nós, essas araucárias belíssimas. De repente, o cidadão, nossos antepassados, viram lá uma semente, que é o pinhão. Eu fico imaginando eles cozinhando numa sapecada e saboreando aquele grão.
aquela semente, e de repente vai lá e faz uma paçoca, coloca uma carne, vai mudando. Então, a necessidade de nós reconhecermos essa cultura, esses sabores que estão espalhados no mundo todo. Eu vi um vídeo, o deputado Lucas postou, que lá no Japão tinha um pinhão. O pessoal estava vendo como uma iguaria, e nós percebemos quando a gente faz, a nossa mãe, nós fazemos, a diferença que é. A sapecada da canção, ela é fenomenal. Quantas pessoas vêm, encantam a nossa alma. Tem uma frase que diz o seguinte: no espelho eu vejo o meu rosto, e na arte eu vejo a alma. E através da comida, através da canção, nós podemos ver a alma do nosso povo, que é uma alma muito bonita e muito rica. Por isso a gente está muito feliz de estar aqui hoje, para aprovar projetos importantes que vão elevar o nível de desenvolvimento. Por exemplo, nós aprovamos na Assembleia Legislativa a capital estadual dos vinhos finos de altitude, que é São Joaquim. Palmeira, a capital das carnes de qualidade, e logo, logo vão estar produzindo, de fato, a carne para poder vender para o nosso povo. São José do Cerrito, a capital das casas subterrâneas, e assim vai. Por quê? Porque a Serra Catarinense, ela emana uma cultura muito profunda e muito nobre, que nós precisamos enaltecer e colocar no palco da vida. Obrigado, Evandro. Só registrando também a presença do deputado Sargento Lima. Estamos de vizinho, eu e ele hoje, no mesmo hotel, né? Vizinhando. Obrigado, gente. Obrigado, imprensa. Obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção que vocês sempre dedicam à atividade de cada parlamentar. Obrigado a vocês por levarem a mensagem do Parlamento Catarinense a todos os catarinenses. O que seria de nós, deputados, se nós não tivéssemos uma voz tão profissional, tão atuante, tão presente na vida do cidadão catarinense, para pelo menos contar um pouquinho do que é o dia a dia da Assembleia Legislativa para as famílias que vivem mais distante do nosso parlamento. Então, devemos a vocês todos esse carinho, essa atenção e esse profissionalismo. Muito obrigado. Olá, um ótimo dia a você que acompanha a programação da TVA. Nós falamos ao vivo, diretamente do espaço Centro-Serra, em Lages, onde agora há pouco vocês puderam acompanhar uma entrevista coletiva concedida pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, entre outros parlamentares. Entrevista coletiva essa que abre oficialmente a quarta edição do Alesc Itinerante, projeto esse que chega agora à Serra Catarinense. É isso mesmo, João? É isso mesmo, aqui é a quarta etapa, então, desse programa Alesc Itinerante. Nós teremos hoje, terça-feira, e amanhã, quarta-feira, todas as atividades da Assembleia Legislativa de Santa Catarina vão acontecer aqui no Centro-Serra, aqui nesse local. A gente vai ter na parte da manhã as reuniões das comissões permanentes da Assembleia Legislativa e na parte da tarde a sessão ordinária, com um espaço para pronunciamentos das entidades locais aqui da região serrana e também com a votação de projetos de lei estaduais aqui da Assembleia Legislativa, tanto na terça como na quarta-feira à tarde. Exatamente. Olha, na entrevista coletiva concedida agora há pouco, tanto o presidente quanto os demais parlamentares, deputados que integram a bancada aqui da Serra Catarinense, falaram sobre a importância desse projeto esse que foi desenvolvido pela Assembleia Legislativa este ano, em comemoração aos 190 anos do Parlamento Catarinense e que busca levar a sede da Assembleia Legislativa para as diferentes regiões do Estado, para os diferentes municípios, com o objetivo de aproximar ainda mais o trabalho dos deputados estaduais da população catarinense de todo o Estado. Exatamente. Inclusive, nesses locais onde são realizadas as etapas do Alesc Itinerante, aqui no Centro-Serra, por exemplo, essas atividades do Parlamento são abertas ao público. Quem estiver aqui no município de Lages, nos municípios próximos, quiser acompanhar, é só vir até aqui, as atividades são abertas, então é uma oportunidade para a comunidade local, para a população, ver de perto como é o trabalho dos deputados na discussão de projetos de lei e também na votação de propostas que são de interesse aqui da região serrana. Exatamente, como o João falou, né? O Alesc Itinerante ele transfere toda a sua estrutura, assim como é feito na sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis, mas o diferencial dessas edições itinerantes é a priorização de pautas que tratem das demandas locais. Então é uma oportunidade para que as entidades, para que a população venha, apresente as suas demandas, conheça um pouquinho mais sobre o trabalho, como
está a atuação dos deputados relacionado às demandas que são de interesse da região, né, João? Exatamente. E, inclusive, essa questão das entidades se pronunciarem, né? É comum nessas etapas do Alesc itinerante entidades relacionadas a áreas da educação, a assistência social, assistência de saúde, virem aqui apresentarem, falarem para os deputados sobre os trabalhos que estão desenvolvendo e também tem a oportunidade de apresentar demandas aqui para os parlamentares. Nós tivemos, Gisele, aqui essa entrevista coletiva com o deputado Mauro de Nadal, que teve a participação dos demais deputados aqui da região serrana. Vale lembrar que é o deputado Márcio Machado, do PL, o deputado Nilson Berlanda, do PL, o deputado Lucas Neves, do Podemos, e também o deputado Mário Mota, do PSD. Essa entrevista coletiva abriu os trabalhos e agora pela manhã essas atividades continuam, primeiro com uma comissão agora que está prevista para as 9 horas. Exatamente, agora são 8 horas e 49 minutos. Para as 9 horas a gente já tem uma comissão prevista, é a Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa. Comissão essa que é presidida pelo deputado Mário Mota, do PSD, ele que é aqui da região. E se a gente tiver como mostrar imagens do nosso, aqui onde está o nosso fundo, né? É o plenário da Assembleia Legislativa. Então, todas as atividades, como vocês podem acompanhar, acontecem nesse espaço. Tanto as sessões plenárias quanto as reuniões de comissões serão realizadas nesse ambiente. Como o João já falou anteriormente, é aberto ao público, então toda a comunidade, toda a população de Lages e da região está convidada a vir, a assistir e a participar desses debates, né? Lembrando que, então, as atividades iniciam logo mais às 9 horas com a Comissão dos Direitos do Consumidor e também de Legislação Participativa. Depois tem a reunião prevista da Comissão de Assuntos Municipais e, na sequência, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e depois a reunião da Comissão de Esportes e Lazer. Aí, ao meio-dia, tem uma interrupção dos trabalhos e às 2 horas da tarde são retomadas as atividades aqui com a sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Lembrando, como a gente já falou, no Alesc itinerante, as sessões elas têm um diferencial, né? Ou seja, haverá a primeira parte da sessão é destinada para a participação das entidades. A gente já tem mais de 15 entidades inscritas para se manifestar em tribuna. E aí depois segue a ordem do dia, assim como acontece em Florianópolis, com a votação de projetos. E já tem projetos, né, na pauta focados, destinados aqui à região serrana. São projetos relacionados, na pauta aqui de terça-feira, são projetos relacionados ao reconhecimento oficial pelo Estado, pela legislação catarinense, de aspectos da cultura aqui da região, né? Temos o reconhecimento de pratos típicos e também da sapecada da canção nativa e da orquestra sinfônica aqui do município de Lages. Na sessão ordinária da quarta-feira também devem ser votados projetos relacionados à área do meio ambiente e também à área da educação e turismo aqui no estado de Santa Catarina. E só para a gente destacar ainda, no dia de hoje, João, a gente fecha o dia de atividades com o lançamento de uma frente parlamentar de apoio ao microcrédito e às microfinanças, frente essa que está prevista, né? O lançamento está previsto para as 5h30 da tarde, fechando esse primeiro dia de eventos. Lembrando que amanhã os debates continuam, né? Então a população está convidada aí, a partir das 9 horas da manhã, a gente já tem comissão reunida aqui para tratar de projetos, principalmente voltados aqui para a Serra Catarinense. Perfeito, então fica o convite para quem quiser acompanhar, quem estiver aqui na região pode vir até o Centro-Serra aqui em Lages, ou então também pode acompanhar tanto pela TVAL como no canal Assembleia SC no YouTube. Continue acompanhando a nossa programação.